E
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Solenidade. Ano Jubilar Arquidiocesano. 100ª Semana Eucarística. A solenidade de Corpus Christi nos coloca diante do mistério do amor, que se faz dom total. Na Eucaristia, Jesus transforma o pão e o vinho em seu corpo e sangue, e, ao mesmo tempo, transforma também nossas vidas, inserindo-nos na sua própria comunhão e abrindo-nos uma relação nova com Deus e com os irmãos. É o amor mais forte que a morte, que continua a agir no mundo e na história. Adoremos o Senhor, que se faz pão para a vida do mundo.
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sede todos muito bem-vindos aqui na nossa Igreja de Sant'Ana, o Santuário do Coração Eucarístico de Jesus, a sede da obra da adoração perpétua do Rio de Janeiro, para participarmos desta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, após termos celebrado a 100ª Semana Eucarística de preparação para esta festa de hoje. Com muita alegria, quero saudar a todos os irmãos aqui presentes e aqueles que nos assistem através da WebTV Redentor e das mídias sociais da nossa arquidiocese e da Paróquia de Sant'Ana, o Santuário da Adoração. Com muita alegria, quero saudar a Dom Orani, nosso pastor, que vem presidir esta nossa celebração. Na pessoa dele, saúdo também todos os sacerdotes aqui presentes, os diáconos, todos os nossos ministros. E quero acolher com muito carinho o nosso coral do Santíssimo Sacramento, com o senhor maestro, e também os instrumentistas que acompanham esta nossa celebração. Uma calorosa salva de palmas será o nosso acolhimento. Nossa saudação para Laudares, que tem a grande missão, estar à frente aqui da paróquia e desse santuário, e toda a sua alegria em poder celebrar o centenário da adoração perpétua que o nosso antecessor, Cardeal Leme, instituiu aqui nesta igreja de Sant'Ana há 100 anos. Ininterruptamente, dia e noite, adoração perpétua, como foi promessa de Dom Leme, que está sepultado aqui à frente desse altar. Nós saudamos aqueles que nos ouvem e vêm pela Rádio Catedral, também WebTV Redentor e as páginas digitais. Aos reitor e vice-reitores seminaristas do Redentores Mater, que presente também, aos demais sacerdotes, diáconos, às religiosas, aos consagrados e consagradas, ao povo de Deus aqui presente. Os 8 anos também do coral aqui do santuário, completamente no dia de hoje, e colocamos na intenção de todos aqueles que participaram nessa Semana Eucarística, na 100ª Semana Eucarística, tivemos aqui com as áreas pastorais, movimentos, grupos, os mais variados que aqui vieram durante a semana, 100ª Semana da Semana Eucarística que tivemos aqui nesse Santuário de Oração Perpétua. E hoje iniciamos as celebrações solenes de nossa arquidiocese com essa nossa missa, sendo que neste ano, também a parte da tarde, sairá daqui a nossa procissão solene da nossa arquidiocese para a Catedral Metropolitana. Iniciamos, meus irmãos e irmãs, a nossa celebração eucarística com o nosso ato penitencial. Reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos revela que o pão que Ele nos dá é fonte de comunhão e de vida nova, capaz de transformar nosso coração e nos fazer um só corpo em Cristo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração, e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, com teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Todos cantando. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica ao Senhor, limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica ao Senhor, Jerusalém,
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulta de alegria, louva o teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Terra exulta de alegria, louva o teu pastor e guia, com teus hinos tua voz, com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouseis, em louvá-lo não repouseis, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa ao dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza. Foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra ao antigo povo, o que é velho cede ao novo. Foge a noite e chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para a nossa salvação. Faz-se a carne o pão de trigo, faz-se o sangue o vinho amigo. Deve o crer todo
todo cristão. Se não vês nem compreendeis, gosto e vista tu transcendeis, elevado pela fé. Pão e vinho eis o que vemos, mas ao Cristo é que nós temos. Então infimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida, se algo é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida, como é todo autor da vida. Quem hesita, quem duvida, como é todo autor da vida. A partir Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingue nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida, que a família se nutrida seja um dia reunida aos convivais lá do céu, aos convivais lá do céu.
Vamos ficar todos de pé para a aclamação ao Evangelho, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Toda a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou pão vivo, descido do céu. Quem deste pão comer, sempre há de viver. Todos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai, e assim quem come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, além da nossa celebração centenária
da adoração perpétua durante a semana eucarística e também desse santuário do Coração Cristo de Jesus, sede da adoração perpétua, nós todos os anos temos a possibilidade, no meio do ano litúrgico, depois de celebrarmos o centro do ano litúrgico, que é a revelação de Deus enquanto Trindade, um só Deus em três pessoas, como o fizemos domingo passado, celebrando a festa da Santíssima Trindade, tivemos que nós recebemos a grande revelação do Deus que tudo criou, que existe antes, acima e após todas as coisas, quis morar no meio de nós. Quando chegou o tempo certo, enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, Jesus Cristo, nosso Senhor, que ao entregar sua vida por nós na cruz, dando vida por todos nós, prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, pela ação do Espírito Santo, que continua presente no meio de nós, ressuscitado, e nos deu como alimento o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, nos sinais da Eucaristia, como acabamos de ouvir agora no Evangelho. Bem claro para todos nós, meus irmãos e irmãs: minha carne dada para a vida do mundo, o pão que eu darei, e terá a vida eterna. Se não comeis a carne do Filho do Homem, e não beberes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Meus irmãos e irmãs, já no livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, o povo caminhava no deserto durante 40 anos, um tempo bastante significativo, com todo o seu simbolismo do número 40. Ele aprendeu a buscar o Senhor e observar os mandamentos, mas se alimentou no deserto com o maná, assim como também a água que brotou da rocha. Não te esqueça do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida sem água nenhuma. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala para todos nós que caminhamos na história. Esse Jesus Cristo, que é o rosto humano de Deus, o Verbo que se fez carne, é aquele que nos alimenta no deserto da vida, no meio do deserto, das cobras, dos escorpiões, dos tempos difíceis que nós passamos. Portanto, para todos nós, é essa consolação que nos vem, meus irmãos e irmãs, de encontrarmos nele a nossa vida, e justamente a coluna luminosa no meio da noite da vida, que nos conduz pelo caminho da vida, é da verdadeira vida. Mas mais ainda de ser esse sinal que nos conduz pelo deserto da vida, é o nosso alimento de cada dia, o alimento que nos dá a vida eterna, começando já agora aqui, e como diz justamente a sequência composta por São Tomás de Aquino, nós que nos transformamos nele cada vez que nós nos alimentamos, diferente de quando nós nos alimentamos de outro alimento, que aquele alimento transforma-se em nosso corpo. Quando nós nos alimentamos de um alimento superior, somos nós que nos transformamos em Jesus. É Ele que nós vamos nos tornar outros Cristo Jesus no meio da sociedade. É o nosso alimento, meus irmãos e irmãs, que nos dá certeza, e a sua presença que preenche o nosso coração, que dá sentido à nossa vida. Por isso, celebrar a festa solene de Corpus Christi é poder bem dizer a Deus e dizer que no deserto da nossa vida, dessa nossa história, no meio dos problemas que vivemos pessoalmente, na família, na sociedade, no mundo, no Brasil e nossa cidade, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco e caminha conosco. E quis a circunstância que no século XIII, devido às várias também tradições e também experiências místicas, que esse caminhar conosco se visibilizasse também numa procissão pelas ruas da cidade, com a Eucaristia, mostrando bem que esse Senhor Jesus Cristo caminha conosco, além de ser nosso alimento e nossa vida, está conosco em nossas casas, abençoando a nossa cidade, a nossa caminhada, como bem representa uma procissão pelas ruas da cidade. Nós somos chamados, portanto, nessa outra tradição que nasceu entre nós, de estarmos preparados para acolhê-lo,
para que nós possamos encontrar cada vez mais essa presença dele e nosso coração seja preparado. Como preparamos os tapetes pelas ruas da cidade, aqui na igreja, preparamos com muito carinho os tapetes para que ele passe. Assim também nós somos chamados, o Senhor que é nosso alimento, estamos também preparados em nosso coração para acolhê-lo, acolher em nossa vida. Nosso antecessor, o Cardeal Sebastião Leme, tinha uma grande devoção ao coração eucarístico de Jesus, e aqui realmente fundou esse santuário com esse nome, sede de oração perpétua. Ele justamente marcou a nossa cidade com essa devoção. No alto do Corcovado, quando realmente ele inaugurou a estátua do Cristo Redentor, quis que o lugar principal, o sinal principal no Cristo Redentor fosse o coração, que é o único sinal que tem externo e interno dessa estátua. Lembrando bem desse coração eucarístico. E também paróquias, outros simbolismos que ele fundou no Rio de Janeiro, lembrando bem o coração eucarístico de Jesus, Jesus Eucaristia, Jesus sacramentado. Portanto, meus irmãos e irmãs, passados 100 anos em que ininterruptamente aqui no santuário se faz adoração a Jesus Cristo na Eucaristia, como nos pediu, como se prometeu o Cardeal Leme, nós queremos renovar justamente esse grande dom, essa grande graça também hoje, dizer que nós queremos continuar com aquilo que um dia foi prometido há 100 anos e continuar pelos séculos afora, sendo aqui o santuário de adoração perpétua, coração eucarístico de Jesus, com adores noturnos, com a guarda também durante o dia, para que não falte justamente essa intercessão diante da Eucaristia, das intenções da igreja, da cidade, da arquidiocese, diante de Jesus Cristo na Eucaristia, e que ao mesmo tempo seja o nosso alimento, e que nosso coração seja preparado com a confissão, com o arrependimento, coração aberto, com os tapetes bem preparados para acolher Jesus Cristo, e ao mesmo tempo deixar com que Ele seja centro da nossa vida, que Ele habite em nosso coração, em nossa existência. No deserto da vida, Ele nos acompanha, Ele é nosso alimento no deserto da vida, e não podemos deixar, meus irmãos e irmãs, sermos alimentados por esse grande dom, essa grande graça. Porém, essa nossa caminhada também, meus irmãos, se faz na unidade. Carta de São Paulo aos Coríntios fala que o cálice é a comunhão com o sangue, o pão, comunhão com o corpo, há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Esse pão, a Eucaristia que nos alimenta, é também sinal da nossa unidade. Estamos unidos em Jesus Cristo Eucarístico, estamos unidos em Jesus, o Senhor, e nós somos, enquanto igreja, chamados a viver essa comunhão, essa unidade, que é também o lema do Papa Leão XIV, é o lema também do nosso ano que nós vivemos de jubileu da arquidiocese, seus 450 anos de prelazia e 350 anos de diocese, fala da unidade, e ao mesmo tempo que tem leva a nossa missão, a nossa missionariedade, como vemos bem nesse ano. Ou seja, quem está em Jesus Cristo é uma nova criatura, passa uma vida a ter uma vida nova, encontra nele a razão da sua vida, mas também nele nós unimos a todos, irmãos e irmãs, que caminham conosco, tal maneira que nós possamos nos dar as mãos como irmãos e irmãs em Jesus Cristo. É o que fala a carta de Paulo. Nós todos somos um só corpo, assim como há um só pão, pois todos participamos desse único pão, né? Há um único pão e somos todos um só corpo. Portanto, meus irmãos e irmãs, alimento no deserto da vida e ao mesmo tempo que nos leva à unidade, à comunhão entre nós, nos faz cada vez mais proclamar justamente a todas as pessoas que o seguimos, que temos a Cristo como centro da nossa vida, né? Justamente celebramos com alegria esse dia. Tomás de Aquino, na sequência, nos fala justamente: hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene é a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Nós sabemos que na quinta-feira santa foi o dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia.
Tivemos uma pequena procissão do Santíssimo Sacramento, do interno das nossas igrejas, quando deixamos o altar principal e levamos a Eucaristia para o lugar do altar da reposição, onde queria nos alimentar no dia seguinte, na Sexta-feira Santa, com o pão da vida. Mas, na Quinta-feira Santa, nós sabemos que nós fomos que como Jesus para o horto, para estar com Ele, rezar com Ele, sabendo que a Eucaristia também é o sinal do Cristo que dá vida por todos nós na cruz, é o sacrifício da cruz. Porém, passado esse tempo da Semana Santa, o tempo da Páscoa, nessa segunda metade do ano litúrgico e por as inspirações místicas do século XIII, a igreja também sai pelas ruas da cidade dizendo que esse Jesus, que deu vida por todos nós, está vivo, ressuscitado, e nós o seguimos, Ele caminha conosco, é nosso alimento, sinal da nossa sanidade, é aquele que passa santificando, abençoando, conduzindo a todos, e nós chamando a todos para que o encontrem. É em toda a nossa missão, nosso trabalho missionário, para que nós encontremos em Cristo a razão da nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, o sinal da nossa fraternidade e a caminhada como cristãos. No meio de tantas guerras, tantas inseguranças, tantos tiroteios, tantas situações também de difamações, tantas narrativas complexas dessa nossa sociedade, tantas pessoas que fazem mal umas às outras, nas diversas situações, tantas situações que machucam as famílias, as pessoas que vivemos nesse mundo, nós hoje nos encontramos, nos refugiamos em Cristo Jesus, na Eucaristia, e por termos alimentado do seu corpo ou do seu sangue, se Ele o Senhor da nossa vida, nós passamos contagiando de esperança e de confiança a sociedade e o mundo que nós vivemos. E que leva as consequências também, para levar as pessoas para não perder a esperança, não desanimar diante das dificuldades. E quem às vezes tinha colocado o coração, sendo a sua vida, em uma pessoa, uma coisa, um cargo, um prazer, um dinheiro, uma fama, e viu que aquilo lá era vazio, não desanime, mas reencontre em Jesus Cristo a vida, e possa continuar vivenciando cada vez melhor, com um sentido novo para a sua própria vida. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, diante das incertezas e problemas que nós vemos no dia a dia, nós somos chamados a ser presença de confiança, de alegria e de paz, não por uma mera situação externa, mas porque entre nós caminha o Senhor, e nos impulsiona para sermos testemunhas da sua vida no meio da sociedade. Que os sinais que hoje nós celebramos, a presença de Cristo na Eucaristia, passando pelas ruas de nossa cidade, e com o seu chão enfeitado nas igrejas e também nas ruas, nos impulsione cada vez mais a vivermos com alegria a nossa fé cristã e católica, que nós disponhamos cada vez mais a deixar com que Ele reine em nossos corações, alimentados pela sua presença e pelo pão da vida, pela Eucaristia, possamos cada vez mais, com entusiasmo renovado, proclamá-lo, anunciá-lo e dizer que realmente, como sendo a nossa vida, não saberemos viver sem Ele, e não temos outro caminho a não ser Ele, que nos conduz ao Pai, que está sentindo a nossa vida, e por causa dEle é que nós nos encontramos como irmãos e nos ajudamos mutuamente também nas questões sociais. Por isso a tradição da nossa arquidiocese também, nesse dia, tanto aqui em Sant'Ana, como na Catedral, como na procissão, a entrega de alimentos para os pobres como símbolo da nossa preocupação em sermos cada vez mais aqueles que se preocupam com os outros que estão ao nosso redor, nos vários encontros, várias celebrações, nas várias possibilidades, sermos cada vez mais compromissados uns com os outros, que são consequências da presença de Cristo no meio de nós, que nos alimenta pela Eucaristia, que nos faz também nos dar as mãos, para que não falte alimento na mesa de nossos irmãos e irmãs, e para que o mundo seja mais justo, mais humano, mais fraterno, para que a sociedade caminhe cada vez melhor. O Papa Leão XIV, na sua carta encíclica, ou seja, a magnífica humanidade, ele vai lembrar justamente no meio de tantas questões, né, que o ser humano possa, ao mesmo tempo que utiliza os vários meios modernos para poder fazer as coisas, nunca esqueça a beleza que é a humanidade, né, que é criada por Deus, que nós possamos cada vez melhor também viver intensamente essa humanidade salva por Jesus Cristo, liberta do pecado por Jesus Cristo e caminha na história anunciando aquele que é, que era e que vem, Jesus Cristo nosso Senhor.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs reunidos ao redor do altar, onde Cristo se faz alimento de vida eterna e nos une em comunhão, elevemos ao Pai as nossas preces, dizendo: Senhor, dai-nos o pão da vida. Pela Igreja, para que, alimentada pela Eucaristia, seja um sinal de unidade, comunhão e caridade no mundo, rezemos. Pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, como os verdadeiros ministros do ministério eucarístico, conduza o povo de Deus à intimidade com Cristo, rezemos. Por todos os que participam da mesa do Senhor, para que, transformados por Cristo, vivam na fraternidade, superando divisões e construindo a unidade, rezemos. Pelos pobres, famintos, doentes e sofredores, para que encontrem em nós o amor de Cristo, para que se faz o pão partido para a vida do mundo, rezemos. Por nossa comunidade, para que, fortalecida pela Eucaristia, seja cada vez mais missionária e comprometida com a justiça, a paz e a solidariedade, rezemos. Senhor Deus, que nos alimentais com o corpo e o sangue de vosso Filho, acolhei as preces que vos dirigimos e fazei de nós um só corpo em Cristo, por Ele que convosco vive e reina para sempre. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós os pedimos, conceda benigno à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Nesse sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé, unido na mesma caridade. Assim nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai vosso Espírito Santo. Na noite aqui a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa vida. Esperamos a nossa vida. Celebrando agora o Pai, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que Ele, o mesmo Espírito, faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, nossa padroeira Senhora Sant'Ana e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo, Orani João, com seus bispos auxiliares e eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, e os outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus. Me assustei, onde apareceu? Não, eu cheguei no canto de entrada. No canto de entrada, estava aqui do lado. Paz contigo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que vês reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vivência. Alimentados pelo corpo de Cristo, sejamos presentes de comunhão e partilha, levando ao mundo o amor que recebemos no altar.
Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que reinais para sempre. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição. Bendito seja sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus, seus santos e seus anjos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, com seus bispos auxiliares e eméritos, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constidas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendar as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento.
Graças e louvores deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidar para esta tarde, às 14 horas, teremos a oração do terço, às 15 horas teremos a celebração das vésperas cantadas e às 16 horas sairá a procissão até a Catedral de São Sebastião. Lá teremos o alto de Corpus Christi, a bênção do Santíssimo Sacramento e em seguida a celebração da Santa Missa, encerrando este dia festivo em honra do Santíssimo Sacramento na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Agradecemos muito a Orani por estar aqui conosco, aos padres que vieram concelebrar, nosso vigário episcopal, Padre Wagner, aqui do Vicariato Urbano, e a todos os irmãos e irmãs que celebraram conosco. Os padres sacramentinos também fazem 100 anos, que chegaram ao Brasil, aqui no Rio de Janeiro, convidados pelo nosso Cardeal Leme, para virem aqui para o Rio de Janeiro e serem responsáveis desse santuário do Coração Eucarístico de Jesus, sede da adoração perpétua, e nesses 100 anos tem se revezado os vários reitores, vários sacerdotes do Santíssimo Sacramento, para poder animar a toda a nossa comunidade, toda a nossa região metropolitana, né, para poderem vir aqui para a adoração. E nós convidamos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvem, vêm ou acessam, para que quem não conhece, que possa vir também, ou se inscrever para um dos horários de adoração, 1 hora por mês, para estarem aqui diante de Jesus Cristo na Eucaristia, rezando nas várias intenções pessoais, familiares, comunitárias, nacionais, locais, enfim, intenções diante do Santíssimo Sacramento. É justamente o nosso local e que nós temos como central na Arquidiocese da adoração eucarística. Sabemos que as paróquias também o fazem, as várias comunidades, mas aqui é o nosso santuário arquidiocesano, né, do Coração Eucarístico de Jesus, que é a sede da adoração perpétua e que é a promessa do nosso antecessor, justamente o Cardeal Leme, que diz que até o final dos tempos teremos gente aqui adorando o Santíssimo Sacramento, dia e noite. E nós possamos realmente continuar essa bela e importante missão. Agradecemos o Padre Laudares, que é pároco e reitor também, pelo trabalho que realiza. Agradecemos aos demais sacerdotes sacramentinos, diocesanos, ao vigário episcopal e a todos vocês que vieram para participar e, como já foi feito o convite, também para a tarde, para a grande procissão. Que nós todos possamos continuar vivendo esse dia tão importante, tão bonito, né, de Corpus Christi. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. cidade que é maravilhosa, resplandece o Cristo Redentor.
doce e é maravilhosa, resplandece o Cristo Redentor. Creio bendito, terra consagrada, ouviste cedo a voz da salvação. Na prelazia a fé foi semeada, frutificou em santa missão. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus. Tantas graças,